descansar ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, não me receberão como galardão. Oh, glória! Aleluia! 577 em fervente oração. Adore. Aleluia, com toda a alegria do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Confirme no seu coração, Deus. Em fervente oração, vem no meu coração a presença de Deus derramar. A sua fome fluir, o que sai a pedir, quando tudo deixar ir faltar. Quando todo verão o Senhor estiver e todo câncer Ele controlar, só então há de ver que o Senhor vem cumprir quando tudo deixar ir faltar. Maravilha de amor que fará o Senhor, atendendo o coração a aceitar. Seu imenso poder que olhar sobre quando tudo deixar ir faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar ir faltar. Se orares por ele, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor te dá. Pois Deus não sentir quem tua alma se abrir, tudo deixado faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo câncer Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar ir faltar. Desceres para o fim, se orares. Se orares por ele, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor te dá. Pois Deus não sentir em tua alma se abrir, quando tudo deixando faltar.
Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Valdemir. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sinta-se bem para adorar o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Salve a amada igreja, na paz do Senhor, né, irmão? Glorificado seja para todos sempre o nome do Senhor, que Ele vive e reina para todos sempre, né, irmão? Glorificado seja para todos sempre o nome do Senhor. Levítico, capítulo 6, do 8, mas do 8 ao 13. Glórias a Deus. Ele é maravilhoso, mas glórias a Deus. Domingo passado tivemos um culto abençoado, né, irmão? O Senhor colocou na direção da pastora, falando sobre a respeito dos talentos, né, amado? Glórias a Deus. Glória a Deus. Os talentos que o Senhor dá na mão de cada um de nós. Isso aqui, meu amado, ali a palavra do Senhor é um talento, mano. Quando você é convocado para ler a palavra do Senhor, dá um testemunho, não fuja, não faça igual Joana, não, mano. Sempre esteja na presença do Senhor, porque Ele irá te cobrar a qualquer momento. Glória a Deus. Todos encontraram, mano? Levítico 6, do 8 ao 13. Eu vou ler o versículo, irmão leu outro, para que possamos compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Amém, irmão? Glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e após junto ao altar. Depois de O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, por 13:12. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Leitura maravilhosa da palavra do Senhor. Nós temos obediência à palavra do Senhor. Oremos ao Senhor nesta noite. Eterno e soberano Deus, nesse momento, Pai, pela tua presença, Pai, querido, te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa palavra, Senhor, que nos concedido, Pai querido. Abençoa cada um dos teus servos, meu Deus, meu Pai. Aqueles irmãos que já chegaram, que estão a caminho, Senhor, abençoa cada um na tua segurança, Senhor. Traga a tua paz, na tua infinita misericórdia, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, meus amados irmãos. Hoje o número está bem reduzido, né? Um pouco parece que não quis vir hoje adorar a Deus. É complicado. Aí quando está chovendo, as pessoas dizem, não vou porque está chovendo. Aí quando está o sol quente, não, o sol estava muito quente. Então sempre tem uma desculpa, né? Para alguma coisa, mas só que perante Deus a gente não tem essa desculpa não, né? Porque Ele conhece nosso coração. É só para o ser humano que a gente pode se desculpar, né? Nessa noite eu não estou vendo nenhum visitante pela primeira vez. Tem alguém visitando aqui pela primeira vez? Sei não, né? Está todo mundo já de casa, glória a Deus. Eu vou dar oportunidade para quem quer contar um testemunho, que recebeu uma bênção, que recebeu um livramento, ou que Deus abriu uma porta. Seja a bênção que você quer contar nessa noite. Porque aqui na luta a gente só conta as bênçãos, né? A luta a gente deixa para trás, porque para contar uma bênção a gente tem que ter passado uma luta, né? Mas a gente não conta a luta, a gente conta só a vitória que Deus deu. Amém? Tem alguém aqui para contar uma bênção? Porque livramento a gente tem todos os dias.
Os irmãos não estão. Hoje tem dia que tem tanta gente para cantar a bênção. Aí você pode lembrar aquela bênção que você recebeu há não sei quantos anos. Você nunca contou, você pode lembrar. Amém, irmão. A paz do Senhor, igreja. A minha bênção é que o Espírito Santo sempre tem me perturbado. Entendeu? Em 2019, quando eu fui para Curitiba fazer os exames lá, e os dois médicos que estavam fazendo o exame em mim estavam falando o código deles lá, né? E me deu aquela vontade de olhar para trás. E atrás de mim tinha uma televisão bem grande, onde eles estavam, meteram o negócio por aqui no meu braço. Aí quando chegou mais ou menos aqui, eu vi aquele negócio preto. Eles cutucavam e não passavam aquilo. E eles falaram em código deles lá. Aí eu disse, só comigo, o que está acontecendo, será? Aí eles puxaram aquele negócio e me disseram assim para mim: Senhor Raimundo, você está internado, amanhã nós vamos lhe operar. Tu já pensou, já estava com a passagem marcada para outro dia de madrugada. Aí eu disse, não posso, doutor. Não posso, a passagem já está marcada e eu tenho que voltar para Manaus. Não pode, eu não vou autorizar, porque que Deus o livre, eu autorizo, no avião tem aquelas turbulências e você pode apagar por hora mesmo. Aí eu disse, doutor, seja que o senhor quiser, então vamos, eu já estou aqui, né? Vamos fazer. E eu fui me aprontar. Cheguei lá no apartamento e falei com minha filha: o médico vai me operar amanhã, 6 horas da manhã ele vai me operar. Aí ela: como que nós já vamos amanhã? Não sei, mas ele disse que eu vou te operar. E da mesma forma fui. 6 horas da manhã, lá horário de Brasília. 5 horas eu estava lá e fui. Eu só me lembro, pessoal, quando eu cheguei lá, ele disse: prepara ele aí. A enfermeira veio, limpou por aqui, deu uma injeçãozinha aqui, eu apaguei. Eu acordei no outro dia. Quando eu acordei, pessoal, eu estava amarrado, as pernas, pelo meio, pelo braço, pela cabeça aqui, amarrado na cama. E um tubozão desse tamanho aqui, descendo por aqui. Aí veio aquela lembrança da Covid, né? Veio a lembrança da Covid. Que as pessoas que iam entrar em tubo assim, estavam decretadas a morte, né? Aí eu disse: Senhor, naquele dia eu me entreguei totalmente a Ele. Eu disse: seja feita a tua vontade, Senhor. E puxava o ar e o ar não ia. O ar não ia, não chegava, eu me desesperava, queria me bater, mas eu estava todo amarrado. Entendeu? Aí eu disse: doutor, isso depois eu já estava no apartamento lá, já tirado aquele negócio de tubulação aqui. Eu disse: doutor, eu tenho uma sensação de que eu tenho 2 sinalzão aqui fizeram um buraco aqui, né? Esse negócio está doendo muito. Ele disse: não, já calma, que isso aí esse é assim mesmo. Aí eu disse para minha filha assim: minha filha, se dessa vez eu não fui, Deus não me quis, então. Agora que eu vou me tornar mais crente do que eu sou. Entendeu? Porque está aqui o meu irmão Paulinho. Sempre ele me convidava para aceitar Jesus. Aí eu disse para ele: não, Paulinho, ainda não está na hora. Foi preciso Deus me botar essa doença para mim ver que ele estava falando o certo comigo. E eu disse para o Paulinho: no dia que eu for servir a Deus, Paulinho,
Eu vou servir Deus de verdade. Eu não vou ficar de brincadeira não com Deus. Entendeu? Então, nessa caminhada, está aqui ele e a irmã Rafaela também, que são quem me direcionou para cá. Glória, aleluia. Viu? Então, essa declaração, o Espírito Santo sempre vem me cobrar. E eu estava adiando, mas hoje eu não teve como segurar, não. Entendeu? E estamos aí. A última agora, se Deus quiser, vai ser feito lá no Delfim Aziz, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? E de antemão, agradeço a todos que torceram por mim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Tá vendo como Deus faz? E eu quero dizer para o senhor, irmão, que você é um privilegiado de Deus, porque eu já preguei para muitas pessoas assim, falar de Jesus, né? E a pessoa dizia, agora não, isso é só para quem é velho. E infelizmente não teve a oportunidade que o senhor teve, né? Eu tinha um amigo, e ele era novo assim, 45 anos. E ele estava na minha idade também. Eu falava de Jesus para ele, ele era bem sucedido financeiramente, tinha lojas de material de construção, tinha um bom patrimônio, né? Aí ele dizia mesmo assim, Ivonete, quando eu ficar velho, mas para só, quando eu ficar velho, eu vou ser um bom crente. Agora eu não vou não. Tu vai dar só o resto para Jesus, Tu tem que dar o teu melhor, né? Aí ele caía na risada e dizia, não, mas a gente novo, a gente tem tanta coisa aí. Eu digo, o mundo tem mesmo, mas é passageiro, né? Infelizmente, ele não conseguiu chegar à velhice para adorar o Senhor. Um dia os assaltantes entraram na loja dele, roubaram ele e ainda mataram ele. Então eu ficava todo o tempo pensando nessa palavra, sabe? Que ele dizia que quando ele ficasse velho, ele ia dar um bom crente. E ele não completou nem 50 anos. Então a gente tem que dar o nosso melhor, né? O esposo da doutora Márcia vai contar aqui um testemunho, né? Vamos ouvir? Glória a Deus. A Rafaela disse que era, como toda vez que eu expressa a sua gratidão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Vai, Senhor. Sou Alexandre, todos aqui acho que já me conhecem, estou conhecendo a todos. O meu testemunho, ele está sendo construído. E é um testemunho bem emocionante. A minha esposa está comigo e vai haver um momento apropriado para que seja dito, para que seja expressado aqui na frente. Glória a Deus. Mas assim, de pronto, eu falo de forma categórica. É a segunda vez que eu falo, que é a primeira vez que o pastor José chegou agora, o pastor Ivonete. E assim, o testemunho principal nesse momento, é o que todos já sabem, eu sempre fui muito temente a Deus, só que praticava a minha maneira, a palavra de Deus, não conhecia a Bíblia a fundo, estou conhecendo de forma paulatinamente, né, devagar e tudo mais, mas ter vindo para a igreja tem trazido tanta visão de mundo, tanta coisa que às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água por coisa tão simplória, tão boba, E assim, aqui a gente aprende porque não há necessidade dessas situações, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes, coisas da vida, em casa, eu me estressava por causa de trabalho, por causa de empresa, por causa disso, daquilo outro, e minha esposa sempre, calma, as coisas vão se resolver, tenha fé, né? Nossa, é maravilhoso, assim, se não fosse ela, eu surtava, né? E hoje eu vejo, meu Deus do céu, como é que ela me aguentava. Mas assim, então é isso, eu agradeço muito a oportunidade e no momento apropriado o testemunho vai ser
de louvor de vocês. Muito obrigado. A doutora Márcia, não é porque está na frente dela não, mas ela é um amor de pessoa, né? Aleluia. A pessoa teve assim, de Deus, né? Essa bênção, essa vitória de ter essa mulher do seu lado, né? E o Senhor hoje está mais do que nunca do lado dela, porque agora é dois, não é só um, né? Agora é dois lutando na mesma fé, porque é difícil quando um acredita e o outro não acredita. Não é muito fácil não, né? Mas quando os dois estão unidos, mas não tem pra ninguém não. O inimigo sai correndo mesmo, porque o poder de Deus desce. Porque está unido na mesma fé, na mesma conexão com Deus, e Ele é maravilhoso. Nesse momento, antes de a gente passar para falar na oferta, e o grupo vai também estar adorando o Senhor, o pastor José vai fazer uma oração, né? Sempre a pastora gosta de que o pastor ore, então a gente vai estar dando a oportunidade para ele orar, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Quando o texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos sarará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a morte, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, diz o Senhor. Nós podemos até negar, mas o amor de Deus não nega para nós. Nada nos separa de Cristo, do amor de Cristo. Nem a tribulação, nada, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem a tristeza, nem a dor. Ele tira aí, nem os anjos, nem a morte, nem o futuro. Aleluia! Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele não poupou nem o seu filho, mas nos entregou por causa de nós. E aqui estamos hoje para glorificar o seu nome, para adorar o seu nome. Vamos ficar de pé, levantar um clamor na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu costumo dizer que sempre nós descemos na humilhação na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz no livro de Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem exalta é Deus, é Ele que entrega a vitória. Aleluia. Oremos ao Senhor, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor. Senhor, meu Deus, nós sabemos que só somos falhos, somos pequeninos, pecadores na terra do vivente, mas a Tua palavra diz que nós somos pecadores arrependidos, Deus. E assim, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e compaixão,
Que o Senhor possa olhar para nós, Senhor meu Deus. Olha, Senhor, para essa igreja pequenina, para esse povo de pouca força, meu Pai. Que tem tanta peleja, tanta luta. Mas a tua palavra diz, Senhor, que todas as aflições do justo, todos o Senhor nos livra. E assim nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nos livra, Pai. Que o Senhor nos guarda de toda tentação, de toda praga, de toda enfermidade, de tudo que vem contra o povo de Deus. Para ti, Senhor, olha para esta igreja. Olha com a tua misericórdia, com o teu amor que é tão grande, pela essa pessoa que entrou nesta noite, que está aqui, Senhor, com a minha vida, Pai. Eu também, meu Deus, preciso da tua misericórdia, do teu amor que é tão grande pelas nossas vidas. Ah, Senhor, porque eu sei, se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria deste povo, Deus? Nós já teríamos sido dissipados da terra, já não existíamos mais. Olha, o teu amor é tão grande. O teu amor é tão grande, Senhor, pela nossa vida, que nada nos separa do teu amor, Pai. Ah, meu Senhor da glória, querido. Mas eu peço a Ti, nesse momento, Pai, nesta noite eu peço a Ti, eu imploro a Ti, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E peço a Ti, Senhor, meu Deus, Senhor, venha quebrar toda a frieza, Senhor, venha desfazer, meu Deus, toda a obra do diabo, todo o projeto de Satanás contra a minha família, contra a minha casa. Deus, eu apresento a Ti a minha casa. Correndo a lavar. Ó meu Deus Santo, eterno, poderoso, vai quebrando, Jesus, vai quebrando toda maldição hereditária contra a minha família, toda maldição hereditária contra o teu povo. Deus vai quebrando agora, Senhor, para ser por terra, meu Deus, todo espírito de contenda e divisão contra o teu povo. Meu Deus, vai ser por terra todo espírito de inveja. Vai queimando, Jesus. Vai queimando toda operação maligna. Meu Deus. Senhor, meu Pai amado, nos livre, Senhor, das setas que voam durante o dia. Meu Deus, nos livre das setas, das flechas que voam sem rumo, mas alcança o coração aflito. Recanto, manacharabacanta, reparapá. Nos livra, Senhor, da mortandade que assola o meio-dia. Nos livra, Senhor, meu Deus amado, do terror noturno que tem assolado muitas vidas. Mas nos livra, Senhor. Livra, meu Deus, dessa igreja, ó Pai. Meu Deus querido, nos livra da depressão que tem tomado conta de muitas vidas. Mas o teu povo, meu povo, é um povo feliz. O teu povo será um povo que existe paz na vida dele, Senhor. Orienta a Pai. Ah, Jesus, querido e eterno, poderoso. Neste momento, o Senhor vai quebrando. Vai ser por terra toda maldição contra esta igreja, contra a minha vida. Deus, se por acaso alguma obra feita de bruxaria, das encruzilhadas contra a minha vida, contra a minha família, contra esta igreja, o Senhor vai dissipando agora, vai levando por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Senhor meu Deus, vai queimando agora, vai queimando toda a opressão maligna, toda a perturbação maligna agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus Cristo é que liberta. O sangue de Jesus é que transforma. Oricanta, repalapa, churicanta, repalapa. Rei de cantu, mamaxera, baraba. Oh meu Deus Santo, eterno, poderoso. Olha, irmãos. Aleluia. Quando você clama, quando você clama de guaxão, o Senhor me mostrava um fogo, umas bracinhas de fogo descendo. Eu perguntando, meu Senhor, aleluia, que mistério é esse? O Senhor disse, quando a minha igreja clama, quando a minha igreja clama, aleluia. É o clamor da igreja, é o clamor de paixão. Quando o povo
O Senhor se ajuda para clamar a Deus, para pedir misericórdia, pedir misericórdia, pedir misericórdia, misericórdia pela nossa família, que ainda não é crente, pela quem da nossa família que ainda não aceitou Jesus. Recanto, manacha, rabacã, repalabã. O Senhor é rico para derramar as suas misericórdias, derramar o avivamento do seu povo. Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Levanta, Senhor, um povo vitorioso, um povo, meu Pai, verdadeiro, meu Deus. Senhor, mas lança por terra, lança por terra, meu Deus, todo espírito de frieza, todo espírito de contente e visão. Aleluia. Porque o teu sangue tem poder, Jesus. Porque o teu sangue tem poder, Jesus. Porque o teu sangue tem poder, decanta, para a baia. E opera, Jesus, no nosso meio. O Senhor me mostrou, irmãos, no momento que estamos clamando, não quer um lençol branco, um lençol branco, aleluia. Aquele lençol, quando ele vem se aproximando, e aquele lençol tomando formato, pegando de uma mancha, eu vi o formato de um vaso. Quando eu olhava o formato de um vaso, e quando eu vi o formato daquele vaso, eu perguntei ao Senhor: que mistério é esse? Que mistério do vaso, meu Deus? O Senhor disse: meu servo, eu faço o que quero, eu pego quando quero, faço da minha forma, do meu jeito, aleluia! Porque Ele está transformando vidas nesta noite. Irmão João, levante a sua mão para o alto. O Senhor manda dizer para ti, mulher, que Ele te faz como um instrumento na terra. O Senhor manda dizer para ti que o que Ele prometeu a ti ainda não cumpriu-se, vai se cumprir. Busca, desce na humilhação, porque Ele vai te exaltar. Desce de joelho, chorando, porque Ele vai te exaltar. Faz aquilo que tu prometeu a Ele. Pegando uma nacharabacana, repalapana. Sabe por quê, mulher? Porque o Senhor me mostrou tu louvando, tu adorando, aleluia. Mas Ele diz: meu servo, diz para ela, voltar e adorar como antes. Como antes. Vou eu operar no meio do povo, e buscar de todo o coração, pecando. Recante uma nacharabacana. Porque diz o Senhor: cuidarei dos teus, da tua casa, da tua família, quando tu me adorares de verdade. Pegando uma nacharabacana. Leva isso como próprio, que eu estou vendo o mistério dessa na tua vida hoje. Glória a Deus, aleluia. O anjo do Senhor vai tomar mistério. Pegando uma nacharabacana, repalabai. Ele vai te tomar pela tua mão. Repalabai. Ele vai pegar na tua mão hoje. Ele vai ter o teu boca. Botar ministério, eu sei que eu vou renovar a minha aliança. Pegando uma nacharabacana. Repalabai. Sim, papai. É o Senhor que opera. É o Senhor que opera. É o Senhor que opera. Toma pela mão dela, meu Senhor. Rei de canto, manacharaba canta. Repalapá. Deus renova. Enche esse vaso nesta noite. Repalapá. Enche esse vaso. Olha aí. Olha aí, repalapá. Olha aí, porque te toma pela tua mão. Repalapá. Enche, oh meu Deus, opera!
profecia, Jesus. Toma aí profecia, Jesus. Toma aí profecia. Olha, esse braço põe ele de pé, porque o anjo do Senhor pegava pela mão hoje. Põe ele de pé. Põe ele de pé. Porque hoje Deus vai dizer que ele vai voltar. Eu estou e mostrar para ela que ele é Deus. Aleluia. Olha aí. Olha aí. O vaso está girando. O vaso está girando. O vaso está girando. Recanto uma macharabacana. Recanto uma macharabacana. E está descendo fogo. E está descendo fogo. E está descendo fogo. Recanto uma macharabacana. Porque tem fogo. Fogo do ar do Senhor. Na tua vida tem fogo. Não te preocupe no Senhor. Vem mandar xarabacã. Remicanto, manandecanto. Aleluia. Hoje. O papai não leva hoje. Quem leva não é hoje. Hoje. Aleluia, hoje. Jesus, toma esse passo da tua mão, Jesus. Toma esse passo da tua mão. Porque o meio do os palos girando. Não golei. Não golei. Não golei. Olha, meu sonho não será da mesma forma hoje. Será diferente, mas não como faz. Não braço, na mão goleira. Ele vai dizer que ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tu vai ser uma lamparina na terra. Meu braço, na mão goleira. Meu braço, hoje ele enche. Hoje ele enche. Hoje ele enche. Tu és o vaso. É o instrumento de Jeová. Eu vejo ele derramando azeite no vaso. Aleluia. Ele está derramando azeite no vaso. Vai encher o vaso. Só vai engraçar. Porque ele está derramando azeite para encher. É para encher. É para encher. É para encher o vaso. Aleluia. Decante uma nossa nova. Creio e creio, porque hoje ele derramou azeite em vosso meio, na minha vida e na sua vida. Toca nessa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa mesma alegria, você aí eu também. Nós vamos nessa noite ofertar ao Senhor. Aleluia, glória a E Deus. dizimar, quem vai dizimar, quem vai ofertar, né? Pegue sua oferta, seu dízimo. E venha adorando o Senhor, colocando no altar do Senhor, porque é Ele que vai te recompensar. Não é nenhum dos pastores, mas é o Senhor dos exércitos que vai te recompensar. Tudo aquilo que você faz na obra do Senhor. O meu domingo, né, o irmão, ele prestou bastante atenção, porque ele lembrou, né? Às vezes a gente ministra aí, né, quando que fica, né, ali com a mensagem, mas nós falamos de talentos. E você é esse talento. Então toda vez que você venha ofertar, você está fazendo para o Senhor. Você não está fazendo para qualquer uma oferta, dízimo. É tudo aquilo que você faz na obra do Senhor, amado. Até um copo d'água que você dá para um irmão. Está lá em Mateus, Jesus disse assim, até um copo d'água que você der, você vai ter recompensa de Deus.
Então, o nosso Deus não deve nada a ninguém. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Então, nesse momento, eu vou estar orando e você vem aqui, o grupo se aproxima, né, que vai estar adorando o Senhor. Logo mais já vamos estar entrando na mensagem. Soberano e eterno Deus, em cuja tua presença, Pai, nós estamos, Pai. Da mesma maneira que nós te adoramos, nosso louvor. Senhor, nós vamos te adorar nesse momento com dízimos e oferta. Pai, recebe no trono da tua graça a oferta, o dízimo, que esse teu filho, que essa tua filha está nesta noite depositando ao teu celeiro, Pai. Meu Deus, o Senhor é aquele que pode multiplicar 1000 vezes mais. O Senhor é aquele que pode repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor das nossas finanças. O Senhor é aquele que pode repreender todo o mal que o inimigo tenha planejado contra as nossas vidas. Eu sei que o Senhor é o nosso Redentor e se levanta ao nosso favor. Repreenda, Deus, todo mal, toda acusação do inimigo, Pai, retira as acusações. Senhor, entra nessa noite com a tua provisão na saúde, na vida espiritual, na vida sentimental, na financeira, na vida intelectual, em todas as áreas da nossa vida, Pai. O Senhor entre nessa noite, Pai, com um decreto de vitória, Pai. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos irmão com a paz do Senhor, amém? Ouvimos o irmão para sua fé de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão sentindo falta dos nossos pastores, mas eles estão chegando. Sexta-feira ele já se encontra aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adora o Senhor, que este louvor tem como título Vendavais. Aleluia. Hoje eu vim pelo meu nome para mim. E você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Fui arremessado contra trás, açoitado pelo vendavais. Choro feito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei que o Senhor olha e te vê e diz que no vão de socorrer por todas as cinzas eu vou te levantar. Sou o que é Deus, é só o meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e nega a solidão. Mas sou Deus que tudo pode ver. Nesse momento vou abençoar você. O Senhor está aqui nesta noite para te abençoar. Abra seu coração nesta noite. Oh, glória. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado pelo ato que vai respirando, Senhor. Obrigado, Jesus.
O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. E se tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado como atrás, açoitado pelos vendavais. Chora o peito de calma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: vem no monte socorrer, no pó da cinza eu vou te levantar. Só o Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue a solidão. Mas só o Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Eu tomo posse, Senhor, da tua bênção. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, que poder, glória. Glória a Deus. Só para teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eis o mar atrás vem porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. E Israel assim lamentou Moisés não Deus amor e ele falou, porque amas a mim. Toca aí, veja, toca nessas águas, vitória da fé, assim a mim. Israel passou, porque não mais a mim. Toca nessas águas, assim a mim. Israel passou. Declare isso. Não aguentará a preciosidade. Quem chega na primeira. Declare em nome de Jesus.
lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite via Israel, e os carros de Faraó, no meio do caminho, quebrados Faraó, Israel prevalecia, na frente seria, na noite para eles, tornou-se dia, Israel prevalecia, na frente seria, na noite para eles, tornou-se dia, lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus, lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, nossa novidade, o Senhor é Deus, o céu está pegando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, nossa Israel. Uma coluna de fogo durante a noite via Israel, e os carros de Faraó, no meio do caminho, quebrados Faraó, Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite para eles, tornou-se dia, Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite para eles, tornou-se dia, na frente Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus, lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, a novidade, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, canta Israel, o Senhor é Deus. Glória, aleluia, Jesus. Essa noite, Senhor, que pedimos pela tua serva, meu Pai, que nós, Deus, nessa noite trazer a palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações, meu Pai, que virá diretamente do teu trono, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Fala através dela, Senhor, tudo aquilo que o teu Espírito quer dizer a esta igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Com fervor, sem temor, meu Pai, em nome de Jesus. E com tremor, porque quando estamos diante da tua presença, Senhor, é com temor, é com fervor, é com tremor, Senhor, porque não estamos diante de qualquer um Deus, mas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Usa a tua filha, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Oi. Aleluia, Jesus. Bom é o nosso Deus, que é vivo e fiel, que trabalha em nosso meio e que está presente em nosso meio. Irmãos, eu sou muito feliz com meu Jesus, porque Ele está comigo e Ele está com a sua igreja. Aleluia, a batalha é travada, mas o Senhor que vence por nós. Os nossos braços, eles são inúteis, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos no 37º dia da campanha, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, o fogo, para arder continuamente sobre o altar, ele tem vários elementos. Ele tem oração, tem santidade, tem busca, tem renúncia, tem perdão, tem arrependimento. Tem vários elementos para que esse fogo possa arder continuamente sobre a minha vida, sobre a tua vida. Abre a vossa Bíblia no livro de Tiago. Glória a Jesus. Tiago 5.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu me alegro muito com o meu Jesus. Louvado seja Deus. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata a Jesus pela salvação. Não é pelas coisas que Ele me dá. É porque Ele me tirou do lado lamaçal do pecado e me chamou para a salvação. E escreveu o meu nome lá no livro da vida, para o grande dia do arrebatamento da igreja. E eu espero esse dia incessantemente na presença do Senhor. Porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Glória a Jesus. 16 na parte B. Glória a Deus. Que diz assim: a oração de um justo, todos já encontraram? Diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido amado, Espírito Santo, eis a tua palavra. Ela que tem o poder de curar, ela que tem o poder de salvar, ela que tem o poder de libertar, Senhor. E que essa noite, Jesus, o Senhor possa me encher do teu Espírito Santo. E que a palavra, Senhor, que vem do alto céu, ele venha descer sobre a minha vida, sobre o meu coração. E que ela possa ser transmitida para a tua igreja. Como uma flecha, meu Deus, que acerta o alvo, acerta o coração dos teus filhos. E que eles possam sair essa noite alimentados, cheio da presença do teu Espírito Santo. Meu Deus, que nessa noite o banquete já está posto para nós. Que nós possamos nos alimentar, Senhor, da tua palavra genuína, da tua palavra que restaura, da tua palavra que cura, que liberta, Senhor. Nós clamamos essa noite em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. E pode aplaudir a Jesus. A mim não. A Jesus vocês podem aplaudir, porque Ele é misericordioso. Louvado seja Deus. Irmãos, a oração, ela tem grande poder. Ela tem grande eficácia. E é através da oração que nós nos encontramos com o Senhor, nosso Deus. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre Jeremias. A palavra do Senhor fala em Jeremias 2,13. Deus falando com o seu povo. Jeremias 2,13, ele diz: 2 males. 2 males. O povo, o meu povo, cometeu contra mim. Primeiro, deixando a mim o manancial de água viva, cavando cisternas rotas, que não retém a água. Quando essa palavra ela foi liberada a este profeta, não existia enganação de água. Não existia. A única forma de buscar água é indo aos mananciais. A única forma do povo ir buscar água era buscar nos ribeiros, nas fontes. Mas para que isso eles não viessem a fazer, eles começaram a cavar cisternas para acumular água. E eles foram cavando aquelas cisternas, mas as cisternas se rompiam. As cisternas, elas abriam brecha. E toda aquela água, todo aquele esforço que aquele povo fazia naquele tempo, a água ia embora. Sabe por quê? Porque a busca é diária. Não tem como eu armazenar. Porque um dia eu fui de oração e hoje eu não sou mais. Mas aquilo que ficou lá no passado, não. A busca é constante, intensa, com frequência. E aí sim, nós vamos ser cheios dos nossos depósitos. Não adianta acumular do passado. Nós temos que buscar hoje. Todos os dias nós temos que buscar a presença do Senhor. E é buscando no manancial de águas vivas. Ele é a fonte que jorra. Ele é a fonte inesgotável. E todas as vezes que a gente vai lá,
Ele tem algo para nós. Não importa como nós estamos, se estamos quebrados, como é que nós estamos, mas todas as vezes que nós vamos até Jesus, que Ele é a fonte inesgotável, nós encontramos sobre nós aquilo que Ele tem para nos dar. Louvado seja Deus, porque Ele ouve. A palavra do Senhor diz em Tiago que Elias era um homem comum, ele era um homem normal, sujeito às suas paixões como nós. Ele teve medo, ele teve fome, ele fugiu para a caverna, ele se escondeu, porque ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos prazeres, aos mesmos defeitos. Mas a palavra do Senhor diz que ele orou. E Deus, ele fez justiça sobre Israel. Durante 3 anos e meio não choveu. Por 3 anos e meio não choveu. E no momento oportuno ele orou e o Senhor enviou chuva. Quando nós oramos a Deus, e não importa a situação que nós buscamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz que Abraão, quando os anjos chegaram lá na tenda, lá na casa dele, aqueles 3 anjos, para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles não foram somente para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Eles foram lá para levar a bênção sobre a casa dele. Levar, aleluia, a promessa da descendência de Abraão. E a palavra do Senhor disse que quando ele viu aqueles homens, que eram homens diferentes, ele preparou tudo. Ele correu, ele fez bolo, ele matou um cabrito e esperou, preparou um bezerro e esperou para conversar. E a palavra do Senhor diz que ele entrou na brecha, tá? Na brecha da intercessão. E ele foi interceder. Ele foi conversar, ele foi dialogar com Deus. Porque quando nós oramos, nós dialogamos com Deus que é todo poderoso. Não é as nossas orações que é poderosa, mas é a mão do nosso Deus. É Deus que tem poder. A oração em si mesmo não tem poder, mas o nosso Deus é poderoso. E Ele ouve a oração no quarto fechado. Ele ouve se você está chorando no banheiro, Ele ouve, porque Ele é um Deus onipotente. E até mesmo quando nós nem conseguimos falar, às vezes a gente só balbucia. Balbuciamos porque a luta é tão travada em nossa vida, que você balbucia. Mas é mesmo os balbúcios, o Senhor, Ele ouve. As lágrimas que derramamos, que às vezes não conseguimos nem falar, Ele ouve. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele lembra que lá naquelas terras havia alguém, uma parentela dele. E ele entra na brecha da intercessão, orando, pedindo. Ele começa por 50. E ele diz: olha, Senhor, se tiver 50 justo ali, tu vai destruir o ímpio. Com o justo, o Senhor diz: não, por amor de 50, eu não vou destruir. E ele se lembrou: mas Senhor, se tiver só 45. E ele diz que eles foram dialogando. Até quando ele diz: Senhor, se tiver somente 10, pelo amor dos 10, tu vai destruir o ímpio com o justo? E o Senhor diz: não, pelo amor dos 10, eu não vou destruir o justo com o ímpio. Mas não tinha 10, só tinha Ló. Só tinha Ló. E o Senhor enviou os anjos, 2 anjos lá daquela tenda na casa de Jó. E livrou ele da destruição. Tirou Jó, levou Ló lá para as campinas de Moabe. E o fogo caiu no amanhecer e destruiu. Mas pela intercessão, pelo poder da intercessão, o Senhor me levantou como você e nós. Somos intercessores de Deus. Enquanto nós estamos clamando, o Senhor está salvando. Enquanto nós estamos apresentando a Deus sacrifícios pelas madrugadas, ao cantar do galo, a qualquer momento o Senhor ouve a nossa oração e responde. Louvado seja Deus, porque Ele ouve a oração do justo. A palavra do Senhor diz que Isaac, ele orou 20 anos para que Rebeca viesse conceber. E às vezes nós oramos e queremos amanhã. Foram 20 anos. A Bíblia diz lá em Gênesis 25, 21, que ele orou intensamente para que ela viesse conceber o Senhor.
Ele já tinha 40 anos quando ele casou. E ele queria filhos. E mesmo porque ela pedia filhos também. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu e deu 2 filhos no ventre. E ela pergunta para Deus, por que eu passo por isso? E o Senhor responde a ela, porque dentro do teu ventre tem 2 nações. E o Senhor concebeu a ela incessantemente. Louvado seja Deus. Eu sempre conto o testemunho da minha vida. Eu gosto de contar os testemunhos da minha vida. Eu lembro quando a minha nora, ela estava com 30 semanas. Foi a época que o Covid, ele veio com mais ímpeto. E ela estava com 30 semanas e ela foi para uma consulta de obstetra mesmo. E lá ela ficou. Já ligaram que ela tinha que ficar, porque ela estava correndo risco de vida. Ela e o bebê. E eles não garantiram que o bebê ia viver. E foi um momento assim de muito desespero. Porque meu pai só estava com 1 mês que tinha falecido. O meu irmão estava com 2 meses. O meu filho já tinha desfalecido, né? E nós oramos, nós entramos em um grande clamor. A nossa família e a família dela. E nós clamamos ao Senhor Jesus. Nós unimos as nossas forças. Nós buscamos a presença de Deus e pedimos ao Senhor que guardasse ela. Porque ela estava gravemente. Porque ela tinha sido acometida com Covid e com... era uma outra doença também. Então ela corria risco de vida. E meu filho falou, mãe, eu acredito que o Senhor vai levar tanto a Gabriela quanto o Pedro. Eu falei, não. E ele desfaleceu. Era 11 horas quando ele ligou para o José e falou que já tinha entregado nas mãos de Deus. E nós entramos em um grande clamor. E eu me lembro que a tia dela é uma jovem que ela nunca casou. Ela já tem quase 50 anos, mas ela tem uma intimidade muito grande com Deus. Ela disse que ela só pegou a Bíblia e foi para a sede, lá na igreja Deus de Amor. E ela disse que ela se derramou na presença de Deus e pediu para Jesus não deixar levar nem o Pedro e nem a Gabriela. Ela disse que o Senhor naquele momento arrebatou o espírito. E eu creio, irmãos. Ela disse que ela sentiu quando o espírito dela saiu e levou ela até a maternidade onde ela estava, Gabriela. E quando ela chegou lá, o Pedro estava na incubadora, porque ele teve 4 paradas cardíacas. Ele teve 4, ele parou 4 vezes. Mas as 4 vezes o Senhor sustentou. Porque Deus, ele tinha uma promessa. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus que ouve quando nós clamamos. Quando você clama, quando você chora, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da provação, o nosso Deus prontamente ele ouve o clamor da sua igreja. Não tem impossível para Deus. O Senhor está além da medicina. O Senhor é a ciência. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele que faz todas as coisas. Eu não posso fazer, mas o meu Deus faz. Aquilo que eu não posso resolver, o meu Deus resolve. E pode se levantar o inferno. Pode se levantar os principais e potestades. Porque o Senhor vai dar vitória em todos. Em todos o Senhor é mais do que vencedor. Porque Ele é grandioso. A palavra do Senhor diz que aos 97 anos de idade, Jacó, ele ora a Deus. Ele ora ao Deus de Abraão e de Isaac. E aí no Val de Jaboque, o Senhor tem um encontro com ele, com Jacó. E muda a história dele, muda o nome dele. E hoje ele é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E ele passa o ribeiro. E o Senhor deu vitória para ele. Quando ele se encontra com Esaú, eles já estavam todos em paz. E às vezes as lutas elas se levantam para destruir a tua casa, a tua família, o teu trabalho. E você desce na presença do Senhor. Quando você desce na presença do Senhor, quando você se levanta, a vitória já é garantida. Todas as vezes que nós clamarmos ao Deus,
todas as vezes que nós nos prostrarmos ao Senhor, em oração, em busca, o Senhor dá vitória. O Senhor tem dado vitória para a minha vida. O Senhor tem dado vitória na casa dos meus filhos. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus grandioso. A palavra do Senhor diz em Isaías 37, em 2 Reis 19 também. A palavra do Senhor diz que um grande exército cerca Jerusalém. Um rei chamado Senaqueribe, um rei arrogante, poderoso, era um grande exército. E ele zombava de todas as nações. Ele zombava dos deuses e dizia que não havia Deus que pudesse livrar. E a palavra do Senhor diz que quando Ezequias recebe uma carta de afronta, porque o diabo ele vem para afrontar. Ele te afronta, mas ele é um derrotado pelo sangue do Cordeiro. Ele é derrotado pelo sangue de Jesus. E toda vez que ele te afrontar o exército de Deus, o Senhor vai enviar anjos para nos guardar. É promessa de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando a carta chega até Ezequias, ele ora. Ele ora pela saúde dele, ele ora por Jerusalém. E ele diz, desse Deus dos exércitos, ele ora dessa forma: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que cujo trono está entre os querubins, que tu és Deus sobre todas as nações, sobre todos os reinos. Tu és Deus. Foi o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Ouve, abre os teus ouvidos e ouve. E abre os teus olhos e vê as palavras de Senaqueribe. E enviou, aleluia, contra o Senhor Deus vivo. E a palavra do Senhor diz que ele enviou somente um anjo. Somente um anjo o Senhor dispensou. E enviou até o arraial. E ali houve uma grande mortandade. 185 mil soldados, que não eram nem os habitantes, a quantidade de habitantes que estava sobre Jerusalém. E ali todos foram mortos, oficiais, generais. Ninguém afronta Deus. Ninguém pode afrontar Deus. E ainda que o inimigo venha te afrontar, dizer que tu não vai conseguir, vai dizer que vai derrotar a tua casa, mas ele é derrotado pelo sangue de Jesus. A tua casa, a tua descendência, o teu trabalho, é Deus que guarda. Deus guarda a tua família, Deus guarda o teu ministério, Deus guarda a tua entrada, Deus guarda a tua saída. É Ele que cuida de tudo, porque Ele é todo poderoso e Ele ouve a oração quando você geme, quando você chora, porque às vezes a luta é tão travada que você só geme, mas o Senhor ouve gemidos. Ele interpreta lágrimas, Ele colhe, Ele enxuga. Aleluia. Porque Ele é um Deus todo-poderoso que guarda a minha vida. A Bíblia diz que ao nosso derredor está as potestades dos principados, mas ao nosso redor está o nosso Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Eliseu estava cercado em Dotã. O exército assírio cercou durante a noite a casa, a tenda de Eliseu, para prender, para levar. E pela manhã muito cedo, Geazi, seu moço, acordou muito cedo e saiu lá fora no quintal, no terreiro, como diz a Bíblia. E quando ele olha ali, ele consegue ver as carruagens do exército que estava ali. Ele vê cavalos e cavaleiros e diz: ai, Senhor meu, que estamos perecendo, porque estamos cercados. Eliseu orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos dele. Aleluia. Glória a Jesus. E quando ele abriu os olhos de Geazi, porque o Senhor abre nossos olhos para contemplar quem está do meu lado, quem está do teu lado. A Bíblia diz que ele viu cavalos e cavaleiros que estavam em grande multidão, porque maior é o que está comigo do que está com o mundo.
céu que fez todas essas coisas. Ele que estendeu esse céu que muda de cor a qualquer momento. Pela manhã, quando eu vou trabalhando, eu vou contemplando o nosso teto, que é maravilhoso. E eu já vou glorificando ao Senhor. Porque todos os dias nós temos um teto diferente, de muitas nuvens, de muita luz, porque Ele é glorioso, aleluia. E Ele peleja pela minha vida e pela tua vida. O que é impossível para a irmã Regina é possível para o nosso Deus. Ana, quando chegou no templo, ela não falava, ela só balbuciava. E ela teve, aleluia, o profeta viu ela como uma mulher bêbada, porque ela só tremia, aleluia. Ela só tremia, e não falava, mas o coração e a alma dela se derramava na presença do Senhor. E quando ela se derramou na presença do Senhor, aleluia, o Senhor prontamente atendeu. Ela chegou amargurada, ela chegou triste, porque ela era muito ridicularizada pela Penina. E ela não perdeu o foco. O seu esposo disse: eu sou melhor que 10 filhos. Ele a teve como uma mulher embriagada, mas o Senhor concedeu a ela. E ela foi mãe de do maior profeta, juiz e sacerdote. Deus tem bênção para nós. Basta você clamar, basta você entregar, basta você orar, para que o fogo venha arder continuamente. Não tem como ter fogo no altar se não tiver oração, se não tem busca diária, se não tem entrega, se não tem relacionamento com Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Desça na humilhação, desça na presença do Senhor, e Ele vai nos abençoar. Amém? A palavra do Senhor diz que a igreja orava fervorosamente. A igreja orava fervorosamente. Pedro havia sido preso e a igreja estava em contínua oração. E hoje, infelizmente, nós estamos passando por um momento bem difícil. Os irmãos passam por luta, mas poucos são os que oram. As porfias pelos altares foi tirando a comunhão uns com os outros. Mas onde tiver unanimidade, a igreja é poderosa. Porque a igreja do tempo de Atos era uma igreja valente. Eles eram levados ao mártir, mas eles buscavam a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Herodes prende Pedro para levar julgamento. Mas uma noite anterior, o Senhor envia um anjo lá na prisão. E ele estava preso com cadeias, com correntes em seus pés e nas suas mãos, e 2 sentinelas de guarda. Mas o Senhor abriu a porta da prisão e tirou ele de lá. Porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso, aleluia. Ele é tremendo, Ele age em nosso favor. Aleluia. Semana passada, com essa semana, nós tivemos uma luta travada, mas o Senhor me deu a vitória. Porque você coloca nas mãos do Deus Todo-Poderoso: Senhor, essa causa eu não posso fazer. Essa causa não é minha, essa causa é tua, Senhor. E você se derrama na presença dEle, você entrega nas mãos dEle. E Ele vai dar a tua vitória, Ele vai dar a minha vitória. Porque Ele é bondoso. Aleluia. E o Senhor derrama sobre nós a graça, a misericórdia no buscar, na busca diária, incessantemente. Essa semana, aleluia, foi uma semana de luta, irmão, mas foi uma semana de presença. Foi uma semana de luta, mas foi uma semana de caminhar com Cristo. Porque quando você caminha com Ele, você vê as pegadas. Quando você caminha com Jesus, você vê as pegadas dele do teu lado. E essa semana foi uma semana assim, de amanhecer de domingo para segunda. Eu tive uma visão gloriosa. Aleluia.
Eu achava que era meu esposo que estava falando comigo. E quando eu abri os meus olhos, eu vi com os meus olhos uma Bíblia muito grande em cima da minha cama, aonde eu me ajoelho. E aquela Bíblia, ela folheava e aquela voz dizia: é a boca de Deus, fala que é a boca de Deus, é a voz de Deus, aleluia. Aleluia, continuou falando, eu descendo da cama e aquela voz falando, porque Deus, aleluia, tem um chamado conosco, mas a gente precisa buscar a palavra de Deus a cada dia, que não cessou. E quanto mais eu buscava Deus, mais o Senhor falava comigo. Eu estava sentada lá no meu trabalho. Eu já disse para os irmãos que ali onde eu trabalho, irmãos, eu passo por muita luta, mas a presença do Senhor é constante. E eu estava debruçada além da cadeira, quando eu vi um cântaro. Eu nunca tinha visto cântaro, tanto que eu fui buscar no Google a imagem de um cântaro. E eu vi aquela vasilha fina, com aquele pico de madeira, de barro, que só tinha uma alça, e ela enchia e derramava água em 6 pessoas. E aquela água, quando ela caía sobre a minha vida, ela não molhava a minha cabeça, ela molhava o meu coração, que a água ia esfriando. E eu entendi que o Senhor tinha me dado vitória ali. Eu entendi que o Senhor tinha me dado a vitória, a peleja que eu estava enfrentando, o Senhor me deu ali. Porque eu disse para o Senhor, eu até falei com a irmã, que o Senhor ainda não falou comigo. Eu vou continuar, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Porque coisa boa é quando você ouve a voz do teu Deus. Ezequias, quando orou, ele disse: Senhor, ouve, abre os teus ouvidos e ouve. O nosso Deus tem ouvidos, ele ouve a tua voz. Ele tem boca, ele fala. Pede para Jesus, pede para Deus o que tu quer ouvir dele. O que tu quer ouvir do Senhor? O que tu quer que ele ouve? O que tu quer que ele olhe? Ele vai olhar. Aquilo que tu pedires. Se tu pedir, Senhor, me dá unção, ele vai te dar unção. Senhor, eu quero que o Senhor me reavive espiritualmente, ele vai te reavivar. Senhor, eu quero uma porta. Ele mesmo é a porta, porque ele é fiel. Eu posso dizer, eu posso testificar de Deus, porque é o Deus que eu sirvo, o Deus da minha vida, o Deus que eu amo. Ele é um Deus fiel, e ele fala e ele responde. A Bíblia diz, para encerrar, a Bíblia fala lá no livro de Atos 2, a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto, e eis que enviarei a promessa do meu Pai. Lucas 24, 49. Eis que enviarei a promessa do meu Pai sobre todos vós, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a palavra do Senhor diz lá em Atos 2, que todos estavam reunidos, unânime num só lugar. Estava sentado, como de repente, um som, como de um vento. Não foi um vento, foi um som como de um vento, veemente, forte e impetuoso. Desceu sobre aquele lugar e derramou o Espírito Santo, e línguas repartidas foram divididas sobre cada um. Quando verdadeiramente nós unirmos, unânime, o fogo vai descer neste lugar. O fogo vai descer neste lugar. Aleluia. Quando verdadeiramente eles tinham só um propósito, eles estavam unânimes. É quando eu e você der as mãos. Quando eu e você tiver o mesmo propósito. Qual é o propósito dessa igreja hoje? É almas? É que o Senhor liberte? É que o Senhor salve? Então vamos dar as mãos. Vamos orar no seu propósito. Jesus, eu quero que o Senhor envie jovens para cá. Então vamos orar. Jesus, eu quero que tu levante aquelas pessoas que estão em situação de rua, ali pelos cantos. Senhor, eu quero que tu liberte e envie para cá, para este lugar. O Senhor vai enviar, mas tem que ser unânime. Se não for unânime, nada acontece.
A igreja de Atos, eles tinham um propósito. Eles queriam receber o Espírito Santo. E por isso que eles estavam todos reunidos com um só propósito. Louvado seja Deus, para que eles viessem ser revestidos de poder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E nessa noite, eu quero convidar você que é mãe, você que é avó, você que tem um parente que você se considere mãe. Nós estamos numa campanha, todas as madrugadas, das 4 da manhã, de domingo para segunda, às 4 da manhã, mães de oração. Nós estamos ali, orando uns pelos outros, orando pelo filho da irmã Maria de Socorro, a irmã Maria de Socorro orando pelos meus, orando pelo filho da irmã Joelma, a irmã Joelma orando pelos meus, orando pela Luciana, orando pelo Wendel, orando pela Bruna, pelo Bruno, e o Senhor prontamente, Ele vai ouvir aonde tiver orando pelas madrugadas, buscando a presença de Deus, e o Senhor vai responder, porque nós estamos num só propósito, diante de Deus, num só propósito, amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos louvar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade. Receba a salva de Deus com palmas para Jesus. Deus, amado, Deus, os cooperadores, nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração, mas a gente tem os avisos, né? Que a gente está esquecendo os avisos, né? Sábado pela manhã, de manhã de consagração, não é isso, pastor José? Às 8 horas até às 10, todos estão convidados. E domingo, amados, é a Santa Ceia do Senhor. Então tem cada irmão que puder trazer uma fruta, né? A gente faz depois da Santa Ceia, a gente também faz a outra ceia de frutas. Então a Rafaela vai estar colocando no grupo e você se manifesta no que você puder dar, tá bom? Às vezes a gente esquece, né? Acho que quarta-feira passada parece que a gente esqueceu, mas é assim, a gente vai aprendendo. Então, os pastores botam a mão aqui, né? Vamos orar, né? Segundo a vontade do Senhor, porque não é nós que operamos os milagres, mas é Ele. Soberano e eterno Deus, meu Pai que está no céu, aqui está, Pai, essa caixa de pedidos.
Meu Deus, o Senhor conhece cada pedido que está aí. Há pessoas que estão pedindo, Senhor, uma cura. Há pessoas que estão pedindo, Senhor Deus, uma libertação do filho, de uma filha. Há pessoas que estão pedindo, Senhor, por um emprego. Há pessoas que estão pedindo, Senhor, pela vida espiritual. E assim, Senhor, tem muitos pedidos aqui. E o Senhor, o Todo-Poderoso, conhece todas as coisas. E nós pedimos agora, Pai, a tua igreja está unida. E a tua palavra diz que onde tem 1 ou 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente, Pai. E se 1 ou 2 ou 3 concordarem, Ele está ligado no céu, está ligado na terra. Digamos agora a nossa oração e pedimos em nome de Jesus Cristo, que conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor, o Senhor venha responder cada pedido que está aqui nesta caixa de oração, Pai. E tudo seja para a honra, para a glória e o louvor do teu nome, meu Deus. Amém. Amém. Agora nós vamos orar encerrando o nosso culto, né? Soberano Deus, meu Pai que está no céu, estamos aqui nesta hora encerrando este culto, Pai. Nós vamos nos despedir aqui desta casa de oração, Pai, mas não da tua presença. A tua presença irá com cada um de nós, meu Deus. Pai eterno, coloca o teu anjo nesse carro, nessa moto, nesse ônibus, aonde esse teu filho, essa tua filha vai passar, o teu anjo esteja conosco, Pai, para nos livrar do homem sanguinário, para livrar de todas as armadilhas do diabo, Senhor, para nos livrar de todo mal, Senhor, das doenças, das enfermidades, e que toda arma forjada contra nós, ela não vai prosperar, como diz a tua palavra. Agora nos leva debaixo da tua paz e do teu sangue, Jesus, guardando cada um de nós até o nosso lar. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Amém? Amém. Vamos lá. Glória pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Se Deus